Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 2 de junho de 2019, nesta noite de domingo, às exatamente 18 horas e 54 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta oportunidade eu desejo externar os meus agradecimentos a todos os membros de nossa rede e do YouTube, que concluíram mais um abençoado período de oração e jejum, dia 30 de maio. Que Deus lhe abençoe e fortaleça a sua vida espiritual. Que Deus também esteja abençoando você, amado irmão, irmã e amigo, que não realizou este período de oração e jejum do mês de maio. Então, você está convidado a participar do próximo período de oração e jejum do mês de junho. No próximo contato, passarei todas as informações referente ao mesmo, ok? Você que não participou, junte-se a nós para o próximo período no mês de junho. Muito bem. Neste momento, iremos meditar na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo habitar dentro de você constantemente, porque ele já habita. Mas você tem que dar lugar, porque você é a morada do Espírito Santo, amém? Aleluia! Então deixe o Espírito Santo nessa hora saciar a sede da sua alma. Informando aos meus queridos irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus queridos irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto base e dos textos suplementares com a sua Bíblia aberta. Então, eu gostaria que você, neste momento, pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse e mantivesse ela aberta enquanto nós estaremos efetuando essa exposição. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26, Romanos, capítulo 4, versículo 25 e Romanos, capítulo 5, versículo 1. Neste momento, iremos orar. Oremos. Grande, eterno e soberano Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Toda criatura que tem fôlego de vida é convidada a te louvar e a te engrandecer.
pois só o Senhor é Deus. A tua palavra é clara quando nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Abre, Senhor, os ouvidos dos ouvintes para que possam obedecer e ter o real entendimento da tua palavra nesta noite. Sê com cada pessoa, nos dirige e que possamos estar ávidos por praticar o verdadeiro evangelho da nova aliança, o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo nos outorgou através da sua morte na cruz do Calvário. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26, Romanos, capítulo 4, versículo 25 e Romanos, capítulo 5, versículo 1. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Agora, Romanos capítulo 4, versículos 25, e diz assim: o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. E agora, Romanos capítulo 5, versículo 1, e diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura maravilhosa e abençoada. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, seja exaltado o seu nome para sempre e eternamente. Ó Senhor, a tua palavra nos diz que e os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ó Deus eterno, a tua palavra foi lida nesta noite. Lhe rogamos que seu Espírito Santo aflore em mim de tal forma que a ministração seja ungida e que penetre nos corações, convencendo os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. É o que te pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo.
Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos ouvintes da palavra de Deus, abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar para as mansões celestiais. Estimados irmãos em Cristo e amigos, nesta noite abençoada, estarei dando continuidade à série Salvação. Esta será a 9ª parte e falaremos sobre a justificação. Meu querido amigo que está me escutando nesta noite, irmão em Cristo ou mesmo você que não é evangélico, você sabe o que quer dizer justificação? Se você não sabe, ficará sabendo nesta noite. Objetivando tornar mais clara a exposição desta noite, eu irei abordar 4 definições da palavra justificação. Porém, é notório enfatizar que existem outras definições. Existem várias definições, mas especificamente para esta ministração nossa, eu peguei 4 definições. Então vamos lá. Primeira definição da palavra justificação. Trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, infinitamente santo, declara o crente pecador justo e aceitável diante dele, em razão de seus pecados terem sido pagos na cruz por Jesus Cristo. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, e Romanos, capítulo 3, versículo 24. Segunda definição. Este é um termo grego, dikaiosis. Significa anunciar um veredicto favorável, declarar ser justo. Palavra grega, dikaio, igual a inocentar, pronunciar e tratar como justo. Palavra hebraica, ipil de sadak, isso é igual a declarar justo. Terceira definição. Por meio dessa ação maravilhosa, a justificação, Deus, o juiz infinitamente santo, declara justo o indivíduo que crê em Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. De modo que o crente, agora justificado, deixa o grandioso tribunal de Deus ciente de que outro, isto é, seu substituto, Jesus, levou sua culpa e agora não há mais nenhuma condenação diante de Deus. E a 4ª definição que nos diz: a justificação é o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz. Neste momento, eu irei repetir a 1ª e a 4ª definição. Então eu gostaria que você já começasse a prestar atenção, tá? Na 1ª e na 4ª definição de justificação. Porque nós vamos falar muito nesta ministração sobre justificação. Então eu gostaria que você já prestasse atenção na 1ª e na 4ª, que eu vou repetir agora. Então vamos lá. 1ª definição de justificação. E diz assim: trata-se de um ato divino por meio do qual Deus, presta atenção,
infinitamente santo, declara o crente pecador justo e aceitável diante dele. Não só o crente pecador, presta atenção. Qualquer pessoa que cometeu pecado, tá? Através da justificação, Deus torna ele justo e aceitável diante dele, em razão dos seus muitos pecados terem sido pagos na cruz por Jesus Cristo. Então, não sei se você entendeu, mas presta atenção. Qualquer pessoa, através do sacrifício de Jesus lá no Calvário, através do sangue dele, Deus infinitamente santo torna essa pessoa justa através do sangue de Jesus. Amém? E você vai ver isso lá em 1 Coríntios 1:30 e Romanos 3:24. Vamos para a quarta definição, que diz assim: a justificação é o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê, qualquer pecador que crê, como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz. Ok? Muito bem. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, creio que essa ministração é deveras significativa e expressa uma verdade incontestável. Nunca mais se esqueça do que irei lhe falar neste momento. Quando você é justificado por Deus, através do sangue de Jesus Cristo, você é também regenerado. Então, preste atenção. Assim como a fé anda de braços dados com arrependimento, a justificação anda com o braço dado com a regeneração. Então, quando Deus justifica o pecador, ele também regenera, transformando essa pessoa agora sem culpa através da justificação e em uma nova pessoa através da regeneração. Mas nós vamos deixar a regeneração para o próximo, a próxima parte que nós iremos falar, a 10ª parte da série Salvação será sobre regeneração. Então nós vamos focar nesta noite na palavra justificação. Muito bem. Justificado quer dizer tornar sem culpa. Para uma compreensão apropriada da justificação, precisamos começar por onde a Bíblia começa, ou seja, pelo pecado. Então, para existir uma justificação e para alguém se tornar sem culpa, ele deve ter feito alguma coisa. É claro, ninguém vai levar ninguém ao tribunal se ele não fez nada. Então, uma vez que essa pessoa foi levada ao tribunal, subentende-se que ele fez alguma coisa. Ok? Muito bem. Todo pecado flui do desejo perverso do homem de se colocar no lugar de Deus, de ser o centro e a medida de todas as coisas. Então, todo pecado flui no egocentrismo do homem, no egoísmo do homem, de não querer reconhecer o próximo. Ele quer tudo para ele mesmo. É por causa disso que nós estamos vivendo o mundo da maneira que nós estamos vivendo hoje. Por quê? O ser humano que tem posse, ele não reconhece quem não tem. Ah, não tem posse, eu não estou nem aí. Então, nós vemos que a riqueza do Brasil é 2 ou 3% que detém a maioria da riqueza do território nacional. A distribuição está completamente mal feita. Muito bem. Então o que acontece? Por que isso acontece? Por causa do egocentrismo do homem. Mas, de acordo com Tito, um livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 3 e 7, os homens em seu estado natural são nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão. Suas vidas são caracterizadas por
malícia, inveja, ódio. Longe de reconhecerem essa situação, os homens perdidos se imaginam como basicamente bom. Então veja só, diante desse contexto que eu te falei, mesmo diante de toda essa contextualidade, que eles são nesses, desobedientes, desgarrados, invejosos, malícia, ódio, assassinos, não, mas eles se consideram bons. E você que está me escutando aí também, que não é evangélico, ou mesmo evangélico, que não tem certeza da salvação, você se considera bom. Ah, mas veja só, muitas pessoas já falaram para mim, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, então Deus vai ter complacência de mim quando chegar lá em cima. Meu amigo, não é assim. Não é assim. E hoje eu vou te explicar certinho por que não é assim. Muito bem. O pecado é o problema final e, de fato, o único problema da humanidade. Por quê? Desde que Adão pecou, todos nós, de Adão para cá, estamos debaixo do pecado. Tá? Todo homem nascido de mulher. Não existe um. Agora, por isso que Jesus Cristo teve que vir como o verdadeiro sacrifício lá no Calvário, derramar o seu sangue, ser aceito por Deus para nos justificar através do seu sangue, para que pudéssemos o quê? Agora, mediante a justificação, nos tornar sem culpa. Sem culpa de quê? Sem culpa do pecado. E nós vamos ver no transcorrer da ministração que qualquer pecado que você tenha feito, a justificação no sangue de Jesus, ela faz com que você se torne sem culpa. Deus te torna sem culpa. E uma vez sem culpa, você vai ser regenerado em uma nova pessoa. E uma vez uma nova pessoa, você vai ser cidadão dos céus. E agora, aquela pessoa que era pecadora, que estava com a ira de Deus sobre ela, vai passar a ser filho de Deus e vai ter como recompensa a vida eterna nos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o pecado é o problema final e, de fato, o único problema da humanidade. É o meu problema final e meu único problema. E é o seu problema final e é também o seu único problema. É muito interessante nós observarmos que a justificação tem origem no manancial da graça de Deus. Você vai ver lá, depois eu gostaria que você lesse o livro de Tito na sua casa, tá? São apenas 3 capítulos, tá? A justificação tem origem no manancial da graça de Deus. E a sua operação é resultado do sacrifício redentor e propiciatório de Cristo, que satisfez todas as exigências da lei lá no Calvário. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Lá no Calvário, quando os romanos colocaram aquela cruz nas costas de Jesus, chicotearam ele, levaram ele lá para o Gólgota e crucificaram ele. Lá na crucificação, ele satisfez todas, presta atenção, muita atenção. Lá no Calvário, Jesus Cristo satisfez todas as exigências da lei. Romanos, você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 3, 24 a 25, que nós lemos agora, que é a leitura do texto básico, e Romanos também 5:9. Por quê? Então, depois da crucificação, satisfeita todas as exigências da lei, nós estamos vivendo o quê? Sob a dispensação da graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Então preste atenção, olha só. Nenhum de nós, nem eu e nem você, merecíamos nada. Mas
presta atenção, Deus, com o seu infinito amor, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, presta atenção, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas Adão, com o pecado, fez o quê? Houve a ruptura. Todos nós agora estamos no meio do pecado. E agora, Jesus veio para quê? Para nos tornar o quê? O reencontro com Deus. E esse reencontro é feito através de quê? Através da justificação. Então vamos lá. Nós estamos vivendo neste exato momento, querido. Eu peço que você nunca mais se esqueça. Nós estamos vivendo sob a dispensação da graça. Então presta atenção. Na dispensação da graça não existe ordenança de lei. Eu vou deixar algumas ministrações mais para frente, depois que nós terminarmos essa série Salvação, nós vamos falar muito sobre lei e graça. Por quê? Há uma confusão, há uma tremenda panela de... Quando minha mãe fazia muita sopa, então sopa você coloca batata doce, abóbora, repolho e faz aquela misturada. É isso que as igrejas estão fazendo. Misturando lei com graça e tá aquele negócio todo. Algumas coisas que eram feitas na lei não é para você fazer na graça. Uma delas, que eu vou tocar aqui, mas eu vou deixar mais para frente, é referente ao dízimo. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se você sabia. Você sabia que na Bíblia, presta atenção, na Bíblia, dízimo não quer dizer dinheiro? É isso mesmo, meu querido. Você que anda pagando seu dívida, devolvendo, não. Dízimo é 10ª parte daquilo que a terra produzia. Meu querido, dízimo é alimento, não é dinheiro. Você está abismado? Você franziu a testa? Você deixou alguma coisa cair? Pergunte para o seu pastor. E outra coisa, você que é pastor, você sabia disso? Você que é membro, pergunte para o seu pastor. Pastor, eu escutei a pregação de Paulo Francisco, ele falou que o dízimo não é dinheiro. E você que é pastor, explique para os seus membros. E vamos adiante. Nós vamos falar sobre isso depois que eu terminar a série Salvação. Vamos lá. Continuando. É oportuno frisar que a justificação não torna ninguém virtuoso. Antes, declara justificado o indivíduo a quem Deus passa a enxergar como alguém aperfeiçoado de uma vez por todas e para sempre por meio de seu Filho amado. Então, através da justificação, esse indivíduo agora justificado, através do sangue do Senhor Jesus, Deus vê ele agora diferente. Todos nós que fomos justificados através do sangue, Deus nos vê, Deus nos contempla sem culpa diante do seu tribunal. Oh, glória! Oh, aleluia! Glórias a Deus. A eclésia, congregação contemporânea, não precisa mais de estratégias, passos ou chaves para a vida cristã. A eclésia, congregação, precisa da verdade e, mais especificamente, das grandes verdades que são o fundamento do verdadeiro cristianismo da nova aliança. Por que eu estou falando eclésia e congregação? Porque, querido, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou falar. Eu já te falei em outras vezes, mas eu vou falar de novo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia! Você tem que crer nisso, meu querido. É a palavra de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você e habita dentro de minha pessoa. Antigamente, na igreja primitiva, quando eles se reuniam,
Não tinha templo, era casas. Vamos na igreja. Quando Pedro estava preso, que a igreja estava reunida orando, o que aconteceu? A igreja estava reunida numa casa. E o anjo veio, soltou Pedro, e Pedro bateu lá, e a igreja estava reunida orando. Onde? Em casas. Não existe placa. Isso também, nós vamos falar muito sobre isso depois dessa série Salvação, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui na nossa ministração sobre justificação. Vamos para o texto. Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. E diz assim. Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 26. E diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daqueles que crê em Jesus. No versículo 23 do capítulo 3, lemos, porque todos pecaram. É comum, hoje em dia, as pessoas se desculparem de suas faltas com a frase, ninguém é perfeito. Isso não é verdade? A pessoa faz uma coisa, fulano, mas ninguém é perfeito. Das pessoas só devemos esperar que elas sejam humanas, pois elas são falíveis. Todos nós somos falíveis. Infelizmente, porém, poucas pessoas percebem a gravidade da situação em que se encontram. Na verdade, quando essas pessoas chegam diante de Deus, cada uma delas usa uma estratégia diferente. Afinal, elas podem não ser perfeitas, mas não são suficientemente boas. Então, todos nós, ninguém é bonzinho. Mas eu sou bonzinho, eu faço tanta bondade, eu nunca fiz mal para ninguém. Mesmo assim, você carece da misericórdia e da graça de Deus e você também tem pecados. Por quê? Bondade não retira os seus pecados. Há uma necessidade de você saber que por mais boazinha que você seja, que por mais bonzinho que você seja, por todas as bondades que você já fez, há uma necessidade do sangue de Jesus Cristo atuar em sua vida, porque a sua bondade não retira o seu pecado. Você sabia disso? Toda bondade que você fez, você continua com o seu pecado sobre a sua vida. Tudo de bom que você fez não retirou o pecado. Por quê? O pecado só sai mediante a aplicação do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Constata-se aqui que a máscara cai por terra, porque a palavra de Deus declara, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então está enquadrado todo mundo. Ninguém escapa dessa. Todo mundo está enquadrado. E a questão é, será que elas são suficientemente boas para Deus? Paulo escrevendo aos Romanos, ele afirma categoricamente que não. Toda a humanidade está inclusa nesta declaração de Paulo. Todos eles estão debaixo do pecado. Romanos 3,9. Então não existe. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus e do sangue de Jesus Cristo para nos justificar. Todos encaixam-se nas passagens do Antigo Testamento de que o apóstolo Paulo lança a mão para reafirmar a sua acusação em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Eu gostaria que depois você pegasse a sua Bíblia e lesse Romanos capítulo 3, de 10 a 18. Muito bem.
somos incapazes de satisfazer os propósitos para os quais Deus nos criou. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Sendo assim, não podemos salvar a nós mesmos, uma vez que, sendo pecadores, jamais satisfaremos as exigências divinas. A nossa única esperança é a fé em Jesus Cristo. Lemos nos textos, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. A justificação, os pecadores estão condenados no tribunal de Deus. No entanto, livremente ele, Deus, declara sem culpa todo aquele que depositar sua fé em Jesus Cristo. Então veja só, na justificação, todos nós pecadores estávamos condenados diante do tribunal de Deus. Mas, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, isso aqui nós vamos, durante a ministração, nós vamos falar várias vezes, que o que torna você, como Deus torna você sem culpa? Através do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Então, esse ato é chamado de justificação. Então, toda vez que a sua mente quiser te acusar, você que já foi justificado, não permita. Uma vez justificado, você não deixa de ser justificado. Você é justificado para sempre. Agora, preste atenção. Eu vou repetir também isso aqui umas 2 vezes ou 3. A pessoa que foi justificada, quando erra, o que acontece? Ela tem que ser o quê? Corrigida. E nós vamos ver isso mais na frente. Muito bem. 2 grandes milagres encontram-se no coração e no cerne do Evangelho. O primeiro é a justificação, por meio do qual criminosos são considerados justos aos olhos de um juiz santo e reto. E o segundo é a regeneração, por meio do qual pecadores malignos, escravizados e odiosos são transformados para amar a Deus e os homens. Então, esses 2 milagres, a justificação e regeneração, elas estão intrínsecas no Evangelho, porque sem os 2 não existe Evangelho. A base do Evangelho é a fé, porque você, quando opera a fé no sangue, automaticamente vai haver o quê? A justificação. E a justificação anda de braços dados com a regeneração. E uma vez você agora se tornou sem culpa, inocente no tribunal de Deus através do sangue de Jesus, você vai ser justificado e automaticamente você passa a ser uma nova pessoa. Agora, preste atenção. Se você foi justificado, passou a ser uma nova pessoa através da regeneração, meu querido, você vai viver na constância do pecado? Me explique. Como que uma pessoa que foi justificada, que foi regenerada, agora vai viver constantemente no pecado? Cai hoje, cai amanhã, cai depois de amanhã e tá caindo sempre. Que história é essa? Então, essa pessoa não foi justificada e também não foi regenerada. Por quê? Se você foi justificado, que se Deus te tornou sem culpa e você se transformou numa nova pessoa, agora você vai dar o quê? Frutos dignos de arrependimento. Agora você vai ter uma vida diferente. Agora você vai quê? Vai fazer o que está escrito lá em João 17:17. Santifica-os através da verdade. A tua palavra é a verdade. Então agora você vai ter o quê? O desejo de estar sempre lendo a Bíblia para se santificar. Aleluia? Então vamos lá. Como os filhos perversos e culpados de Adão podem algum dia ter a esperança de se encontrarem diante de Deus, o justo juiz do universo? Como Deus poderia de alguma forma justificar o ímpio sem ele próprio se tornar abominável? Como Deus pode dizer a pecadores como nós, tu és justo, sem violar seu próprio caráter?
Como Deus pode, de alguma forma, salvar-nos dele próprio e de sua própria retidão e justiça? Só existe uma única resposta para esse dilema. Alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. A justiça precisa ser satisfeita, ou ela terá de ser satisfeita por alguma outra pessoa no lugar do pecador. Então, esse dilema, só existe uma solução para ele. Alguém tem que pagar. Ou alguém tem que pagar, ou o pecador vai ter que pagar. Mas o pecador, meu amigo, ele não tem como pagar porque essa dívida é muito grande. E para pagar tem que ser um sangue puro. E o sangue do pecador é um sangue contaminado desde Adão. Aleluia! Você está entendendo? Todos os homens têm o sangue contaminado desde Adão. Então essa dívida, ela só teria que ser paga com sangue puro, um sangue imaculado. Aleluia! E esse sangue é somente o sangue de Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus Cristo efetuou esse pagamento lá na cruz. Esse alguém veio, o Senhor Jesus Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 e 5. Nossos pecados não são imputados a nós, porque foram imputados a Cristo. E, aceitando-os como se fosse seu próprio débito, ele os pagou completamente lá na cruz. Um substituto morreu em nosso lugar. E pela fé nele somos justificados. Através do sangue de Jesus Cristo, Deus nos concede a justificação. Ele nos torna sem culpa para sempre. Agora, atenção. Muita atenção nisso que eu vou falar para você agora. Uma vez justificado, sempre que você cometer um delito, um pecado, você receberá a devida correção por parte de Deus. Mas você não vai deixar de ser justificado. Então preste atenção. Você foi justificado, pela fé você aceitou Jesus Cristo, se tornou um crente fiel, separou-se do mundo, nasceu de novo, é uma nova criatura, vive uma vida santificada, vive uma vida agora lendo a Bíblia, escutando hinos espirituais, separou-se do mundo. Quando acontecer um deslize, o que vai acontecer? Deus vai te corrigir, mas ele não vai deixar de te justificar. Você vai continuar justificado, entendeu? Você vai ser apenas corrigido naquele ato de deslize que você cometeu. Ok? Voltemos ao texto. Romanos, capítulo 3, versículos 24. Sendo justificado livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Vemos aqui que o apóstolo Paulo declara que Cristo morreu para pagar o nosso débito de pecado, a fim de que Deus pudesse justificar pecadores e ao mesmo tempo permanecer justo. A justiça de Deus é indelével. A justiça de Deus é sem mancha, querido. Ele justifica o pecador, mas ele permanece justo. Sabe por causa de quê?
porque ele justifica através de um pagamento. Aleluia! Houve um pagamento por causa dos teus pecados e dos meus pecados. E esse pagamento foi o sangue de Jesus Cristo derramado lá no madeiro. Não foi de grátis, 0800, não. Ele nos justifica através do sangue de Jesus Cristo. Porque ocorreu o pagamento de um preço para Deus efetuar a justificação. E esse preço foi o preço do sangue do seu filho lá na cruz do Calvário. Portanto, era necessário que Cristo morresse publicamente, manifestando abertamente a justiça de Deus para que todos a vissem, satisfazendo-a completamente na cruz pelos pecados cometidos. Então era necessário que houvesse o quê? Uma clareza para que o mundo inteiro não tivesse mais dúvidas de que houve o pagamento. Então, onde é que está escrito isso na Bíblia? Por favor, leia na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, que nos diz assim: E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre ele em si mesmo. Então, querido, lá no Calvário, com a morte, Jesus Cristo expôs para todo mundo, principados e potestades, olha aqui, ó, o preço do meu sangue. Agora, o sangue pode te livrar, me livrar e livrar dos pecados sem culpa todos aqueles que creem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Somos justificados gratuitamente. A justificação é absolutamente gratuita para nós. A justificação custou caro para Deus. Custou a vida do seu próprio filho em nosso favor. Eu e você podemos ser justificados através do sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro. Aleluias. Somos justificados ao receber a graça para a justificação, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Pergunto-lhe nesta hora: você ainda está carregando o fardo de sua culpa em seus pecados e de seus pecados? Você ainda está sob a ira de Deus? Os seus pecados cometidos ainda te atormentam? Os seus pecados ainda tiram o seu sono? Você ainda anda desgostoso com a vida? Você ainda está vivendo a terrível síndrome do medo e a síndrome do pânico, etc, etc? Eu quero te dizer nesta noite: eis o sangue de Jesus Cristo que te justifica. Eis o sangue de Jesus Cristo que te torna sem culpa. Creia pela fé. Eis aí a justificação no sangue de Jesus Cristo que faz você ter uma nova vida, agora sem culpa nenhuma diante do tribunal de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, olha que passagem maravilhosa que nós vemos em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Querido, creia que o Cordeiro de Deus veio para ti levar todo o teu pecado e os meus pecados. Basta somente nós crermos. É oportuno deixar bem claro a você que está escutando a ministração nesta noite que o sangue de Jesus Cristo remove qualquer pecado e impureza.
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer tipo de pecado cometido. Não há limites. Qualquer pecado, o sangue de Jesus Cristo limpa. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Não importa quão terríveis sejam os seus pecados, eles não são nada comparados ao valor infinito do sangue de Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Venha a Ele. Ele o convida. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Venha a Ele pela fé no sangue dele, o sangue remidor, o sangue purificador, e tome de graça a água da vida. Fique livre de seus pecados e tormentos através da justificação que há no sangue de Jesus Cristo. Deus, através do sangue de Jesus Cristo, te torna justo, sem culpa e sem pecado. Agora, você vai ser uma nova pessoa, pois assim como ele te justifica, ele também te regenera, ele te transforma em uma nova pessoa. Então, querido, é o complemento. Você é justificado e você automaticamente é uma nova pessoa nele. Lance seus pecados sobre ele e confie nele como quem levará os seus pecados, e pela fé creia no Senhor Jesus e serás salvos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Lemos em Romanos capítulo 4, versículo 25. E Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 25. A qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. E agora Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O que significa dizer que a justificação é baseada no sangue? Sim! A justificação acontece com base no pagamento de um resgate. Ela acontece com base na satisfação da justiça, ela acontece com o derramamento de sangue. Teve que haver um derramamento de sangue para que Deus pudesse justificar eu e você dos nossos pecados. O derramamento de quem? Do sangue do Filho dele. O verdadeiro sacrifício, o sangue sem mácula, o sangue puro, teve que ser derramado, o sangue de um inocente para pagar a minha culpa e a sua culpa. Temos que crer e através da fé seremos justificados. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Em outras palavras, quando Deus justifica uma pessoa, ele não está mais olhando para a própria pessoa. Ao invés disso, ele está olhando para o sangue de Cristo. Somos justificados pelo seu sangue. Não há nada no homem que leve Deus a justificá-lo. Somente o sangue de Cristo. O sacrifício puro, o sacrifício imaculado. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário para nos justificar, para nos tornar sem culpa. Aleluia, aleluia, aleluia. Lemos em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim. Presta atenção, o que nos diz? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora que você já foi justificado e regenerado, você agora não anda mais segundo a carne. Aleluia! Agora você anda segundo o Espírito. Agora você é uma nova criatura. Agora você é um cidadão dos céus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluias! Glória ao nome do Senhor. O fato de que a justificação
é uma declaração a respeito de nossa posição, pode se tornar mais claro quando consideramos que o oposto de justificar é condenar. Então veja só, num tribunal, tá, o juiz está lá, tem o réu e tem as pessoas de acusação e aquela de defesa. O juiz vai ter que proferir uma sentença. Ou ele vai condenar, ou ele vai inocentar. Das duas, uma. Meu amigo, e através do sangue de Jesus Cristo, no tribunal de Deus, você crendo, você vai ser inocentado de qualquer pecado. Eu vou repetir. Você precisa saber disso. No tribunal de Deus, através do sangue de Jesus, você vai ser inocentado de qualquer pecado. Isto se você crê no sangue. Você tem que crer no sangue de Jesus Cristo, o sangue purificador, o sangue remidor, porque ele, lá no tribunal, Deus vai te tornar sem culpa. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Através de quê? Através do sangue de Jesus. Quando Deus justifica, você passa a andar de cabeça erguida. Eu vou te dar aqui, vou falar o nome de duas pessoas. Olha o que essas duas pessoas fizeram. Pense nos pecados múltiplos de Carol Everett. Preste atenção. Carol Everett, uma ex-proprietária de uma clínica de aborto, responsável pela morte de dezenas de milhares de fetos, seres humanos, no período de gestação no ventre de sua mãe. Então essa Carol Everett era dona dessa clínica de aborto. Então ela foi responsável pela morte de dezenas de milhares de fetos. E depois ela se tornou cristã verdadeira. Você acha que o sangue de Jesus justifica ela? É claro que justifica. Ele morreu. E se ela crê verdadeiramente como creu, claro que ela vai pagar ela vai cumprir a lei dos homens. Veja só. Você é justificado, mas você tem a lei dos homens para cumprir. Isso não quer dizer que você não vai deixar de cumprir a lei dos homens. Você está justificado diante de Deus. Caso você venha morrer, assim como o ladrão da cruz, o que aconteceu com o ladrão da cruz? Lá quando ele estava do lado de Jesus, tá? O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele desceu da cruz vivo? Negativo, mas ele morreu. Ok? Tá? Então vamos lá. Pense nos múltiplos pecados de David Berkowitz, famoso assassino em série. Famoso assassino em série é que ele matou muitas pessoas em série. Agora, crente fiel em Jesus Cristo, justificado no sangue dele. Agora, pense em si próprio. Então, eu gostaria que você pensasse em Carol Everett, era uma dona de uma clínica de aborto, e nesse David Berkowitz, o assassino em série. Pense no pecado deles e pense no seu. Se eles foram justificados através do sangue de Jesus, você também pode, querido. Só vai depender o quê? Só depende de você. Só depende da sua fé no sangue. O sangue de Jesus Cristo pode justificar. Você vai ter que pagar a lei dos homens. Mas Deus, no tribunal dele, te torna justo. Ponto. Ponto. Se por um acaso você morrer, está justificado. E uma vez justificado, você agora, sem culpa, justo, você torna-se uma nova pessoa, herdeiro dos céus. Mas para isso, você tem que crer e mudar de vida. Não é crer e permanecer na vida de pecado. Não, aí você não nasceu de novo. Aí você não foi justificado. Porque tem muitas pessoas andam, falam que são crentes, muitas pessoas pelo mundo que já são boazinhas, que eu já dei o exemplo, que fazem um montão de bodados, ou tá andando com a Bíblia 10, 20, 30 anos e nunca nasceram de novo. Nunca foram justificadas pelo sangue de Jesus.
andam fazendo muitas coisas que não eram para fazer. Por quê? Na graça, nós não temos que fazer muitas coisas que a lei diz que tem que fazer. Então, querido, é necessário nós termos uma condição de pensamento e sabermos certinho definir se nós nascemos de novo ou não. Você pode ser justificado, só depende de você. A única maneira pela qual um pecador arrependido pode agora andar de cabeça erguida é saber que os seus pecados já foram pagos. Então, pela fé, os seus pecados podem ser pagos. Aleluias, aleluias, aleluia. Amado cristão, você pode ter memórias terríveis do seu passado pecaminoso, mas pode ter certeza de uma coisa: nenhum desses pecados está pairando no ar. Eles desceram lá no Calvário sobre o Senhor Jesus Cristo. Sim, yes! Jesus Cristo já pagou por todos os seus pecados. Yes! Yes! Jesus Cristo já pagou por todos os seus pecados. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Cada um de nós possui uma imensa dívida com a justiça de Deus. Qual o tamanho dessa dívida? Simplesmente é uma dívida impagável. O preço do pagamento requerido era o pagamento do sangue puro, um pagamento do sangue sem mácula, um sangue sem pecado. Nossa dívida com a justiça de Deus é verdadeiramente imensa, mas Cristo paga toda a dívida pelo seu povo. Ele já pagou lá no Calvário, lá na cruz. Basta você crer pela fé. Presta atenção. Além de Cristo efetuar o pagamento de nossa dívida no Calvário, com seu próprio sangue expiado sobre o madeiro, ele também deposita uma vasta fortuna em sua conta bancária. Agora, justificado por Deus através do sangue, você é regenerado em uma nova pessoa e passa a ser filho de Deus, herdeiro dos céus. Aleluia! Então agora, você que era pecador, você torna sem culpa e, uma vez tornando sem culpa, você torna herdeiro, meu querido. Sim! Você agora é herdeiro dos céus. Você é herdeiro das mansões celestial. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que estava condenado ao inferno devido aos seus muitos pecados, recebe gratuitamente a justificação de Deus através do sangue de Cristo. Muda de vida pela regeneração, transforma-se em uma nova pessoa e passa a ser herdeiro do reino dos céus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é misericordioso, esse Deus é amoroso, esse Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Agora mesmo podemos exultar de esperança. A vida eterna nos céus não é algo que talvez recebamos algum dia no futuro, não! A vida eterna é algo que nós passamos a tomar posse dela agora, já. Desde o momento que você, através do sangue, aceita pela fé, você toma posse da vida eterna nesse exato momento. Assim como o ladrão da cruz, que morreu. E no mesmo minuto, Jesus Cristo falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só depende de você. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido amigo e irmão em Cristo que está me escutando nesta noite, presta atenção no que nos diz João capítulo 5, versículo 24. Palavras de Jesus. Nos diz assim: na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é de uma vez por todas um evento completado no passado com resultado que duram para sempre. Então, esse evento que aconteceu
lá há aproximadamente 2.000 anos, ele tem reflexo agora, aqui, na sua vida e na minha vida. Basta nós crermos. Basta nós crermos que aquele sangue lá, ele nos purifica e através do sangue, Deus nos torna sem culpa. Ele nos justifica. Sim, torna sem culpa e agora nós vamos ser o quê? Herdeiro dos céus, sem culpa, independentemente do pecado que você tenha cometido. Um homem não é primeiramente justificado, então condenado, então justificado novamente e depois condenado. Não, não é assim. Ele não é justificado e depois condenado, e depois Deus justifica, e depois Deus condena. Não é assim, meu querido. A justificação é de uma vez por todas. E isso, presta atenção, isso se você realmente foi justificado e creu. Porque tem muita gente que fala que, mas eu creio, tá na igreja 10, 20, 30 anos andando com a Bíblia e não nasceu de novo. Então é muito interessante nós sabemos isso. A justificação é de uma vez por todas. Você, ao ser justificado, também é regenerado, é transformado em uma nova pessoa. Eu gostaria que você lesse Hebreus, capítulo 10, versículos 14 a 17. Leia na sua Bíblia. Quando o sangue de Cristo é aplicado, somos aperfeiçoados para sempre. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações, e em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Eu quero frisar bem esse pedacinho. Eu quero que você leia em casa. Você vai ler em casa, Hebreus, capítulo 10, versículo 14 a 17. Você vai ler na sua casa. Mas eu quero frisar bem essa partezinha aqui, ó. E em suas mentes as escreverei, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Então, querido, se você já foi realmente justificado, se você creu realmente no sangue de Jesus, acabou. O pecado que você cometeu, ele não vai lembrar mais. Agora, e se você continuar cometendo pecado, então você não foi justificado. Só existe uma coisa. Aquela pessoa que anda na prática constante do pecado, ele não foi justificado. Mas você pode, aleluia, você pode, através do sangue, você pode, hoje, meu querido, independentemente do seu pecado, eu não quero saber que pecado você cometeu. Creia no sangue, que o sangue de Jesus Cristo, Deus te justifica através do sangue qualquer pecado que você cometeu. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, a justificação é de graça para você. Basta você crer e ter fé no sangue de Jesus Cristo. Ele já pagou as nossas multidões de pecados, já foi paga lá no Calvário, querido. Lá na cruz. Através do sangue. Deus nos torna justo e sem culpa. Saiba, nesta noite, eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, Deus nos torna justo diante dele, sem culpa. E dos seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Você precisa crer nisso. Creia e viva uma vida de vitória, uma vida caminhando para o céu, uma vida dentro da dispensação da graça. Agora, lendo a sua Bíblia, santificando a sua alma, santificando o seu palavreado, a sua forma de olhar,
a sua forma de pensar, a sua forma de agir, amando o próximo, cuidando do próximo. É assim. Uma nova pessoa vai cuidar do seu próximo. O que isso tudo significa em nossa vida cotidiana? Significa que, como cristãos, posso me levantar cedo pela manhã sabendo que sou aceito em Cristo. Deus se deleita em mim como seu filho, e a culpa pelos meus pecados se foi para sempre. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Sejam todos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Querido e amado, dileto amigo que está escutando essa ministração nesta noite sobre a justificação. Creia que os seus pecados, independentemente do que você cometeu, tá? Eu quero que, se você puder, mande essa ministração para as casas de detenção, mande essa ministração para muitas pessoas que estão se prostituindo, mande essa ministração para muitas pessoas que estão com a vida desregrada, que já cometeram vários abortos, assassinos, assaltantes. Mande essa ministração para eles. Por quê? Eles precisam saber que o sangue de Jesus Cristo purifica o pecador de qualquer pecado. Basta ele crer. Porque o sangue de Jesus Cristo, Deus justifica ele, querido. Mande essa pregação para qualquer lugar, para qualquer pessoa que você saiba que cometeu pecados diversos. Escute e passe essa pregação para frente. Essas pessoas que cometeram abortos, assassinatos, assaltos e muitos pecados, elas precisam saber que o sangue de Jesus Cristo justifica elas de todo e qualquer pecado. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Neste momento, vamos orar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar. Grande, eterno e poderoso Deus, louvado seja o teu nome para sempre e eternamente. Que possamos cada dia estar cientes de que realmente fomos justificados por ti, através do sangue de Jesus Cristo. E não permita, Senhor, que haja dúvida em nossos corações quanto à sua maravilhosa justificação. Ajuda-nos a guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. E corrija-nos todas as vezes em que estivermos contrários à sua palavra. Te agradecemos pela ministração da sua palavra nesta noite, alimentando a nossa alma. Dá-nos uma noite tranquila e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É o que te pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede do WhatsApp e também dos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a explanação da 10ª parte da série Salvação. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Deus abençoe a todos. Amém.